Povo de Deus, paz do Senhor mais uma vez. Como é bom estar na casa de Deus para nós estarmos aprendendo a palavra juntamente com os nossos irmãos, para juntos prosseguirmos e crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossas revistas. Espero que os irmãos estejam com Bíblia, com revista, com o seu marca-texto, com suas canetas. Marque, vamos ler, vamos meditar na palavra do Senhor, para que possamos ter o entendimento daquilo que Deus quer para conosco. Lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. Texto áureo, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei, enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, verso 3 e o verso 4. Verdade prática. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente. Queridos, existem a priori, vamos fazer uma rápida síntese para do que a gente vai entender, do que nós iremos entender na palavra de Deus. Existem dois tipos de avivamento: o avivamento pessoal e o avivamento coletivo. Qual é o avivamento pessoal? O avivamento pessoal é o avivamento em que nós nos avivamos ou somos avivados pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de trabalhar tanto individual quanto coletivamente. E existe também o avivamento coletivo. É no momento em que estamos reunidos junto com a congregação, junto com o povo de Deus, juntamente com os irmãos, enquanto um canta os salmos, outro fala a palavra, outro faz uma oração, outro canta cânticos, outro fala do nome do Senhor. E assim o culto será construído para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso se dá com avivamento coletivo, no que se diz respeito às pessoas que fazem parte de um culto, ou as pessoas que estão cultuando a Deus. Mas nós não podemos entrelaçar, nós não podemos viver subordinado apenas ao avivamento coletivo no que se restringe a dentro das igrejas. O avivamento não pode apenas ser coletivo, mas ao contrário, o avivamento coletivo deve ser o resultado do avivamento pessoal. Porque há pessoas que se avivam ou são avivadas, são levadas pelo movimento, pelo momento, porque está na casa do Senhor, começam a dar glória, cantam canções, cantam hinos a Deus, e recebe o refrigério, recebe um toque do Espírito e sentem o poder de Deus. Só que aquilo não pode ser a única e exclusivamente o momento de cantarmos, de sentirmos a presença de Deus. Por isso que há hoje pessoas que são vazias de Deus em casa e querem se encher dentro da igreja. Nós não podemos ter essa concepção, nós não podemos ter esse entendimento de ter Deus apenas, de querer Deus apenas dentro das nossas igrejas ou dentro da congregação, junto da reunião. Nós devemos obter Deus todos os dias em nosso lar, em nosso trabalho, em onde nós estivermos, todos os momentos, porque senão nós estaríamos vivendo ou nós viveríamos refém de glória, de presença de Deus, de avivamento de Deus dentro da igreja. Por isso que Jesus ensinou que quando nós formos orar, entre em seu quarto, feche a sua porta, ora ao seu Pai que está em secreto, que Ele vai te recompensar. Porque o quarto fala de proximidade, de comunhão, de restrição, de parte
particularidade, porque quando eu sou avivado particularmente, aquilo que está em mim irá transbordar para avivar outras pessoas. Quem consegue pegar isso? Então, o avivamento particular, ele é refletido, ou o avivamento coletivo é refletido pelo avivamento particular que eu tenho na minha vida, o avivamento particular que eu tenho com a minha família, o avivamento particular que eu tenho diariamente com Deus, porque não é só uma fagulha, não é só um momento, não é só um tempo que acontece, mas é uma constância, é um dia a dia, é uma diária com Deus, é uma vida cotidiana que nós vamos e obtenhamos com Deus na presença dele, ok? Quem está conseguindo pegar aí? Então, aqui está a priori o avivamento espiritual, tanto particular e como o coletivo. Nós iremos ver nesta aula o avivamento pessoal, o avivamento particular, o avivamento do qual eu sou avivado pela palavra de Deus que trabalha em mim. O salmista Davi, em vários salmos, ele cantava: ó Senhor Deus, ó Senhor meu Deus, a minha alma anela, a minha alma guardei a tua palavra no meu coração, porque ele sabia que ele tendo o avivamento pela palavra, ele tendo o avivamento particular, peculiar, guardei a tua palavra no meu coração, a minha alma sofre por causa que pequei contra a tua lei, na tua lei eu guardei, a tua lei guardei no meu coração. Ou seja, Davi entendia que guardando no coração, que tendo o avivamento particular, o avivamento peculiar, um avivamento que ele tinha particularmente com Deus, ele obteria resultados espirituais muito maiores e muito mais poderosos, ok? Então vamos lá, vamos começar para que nós entendamos a palavra de Deus. Introdução. Temos a leitura bíblica em classe, que está situada em Salmos 63, 1 ao 8, e faça essa leitura com a igreja, para que entenda, para que mergulhe, para que medite na palavra de Deus. Vamos introduzir. É importante, é da vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade e principalmente na proclamação do Evangelho. Assim estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Então nós iremos ver o cotidiano, o dia a dia, que nós precisamos ter uma vida assídua, uma vida vívida, uma vida na presença de Jesus, na presença do Pai, na presença do Espírito, para que nós tenhamos peculiaridades, para que possamos ter relacionamento, para que possamos ter o entendimento, porque nós só podemos conhecer de Deus quando andamos com Deus. Só podemos ler, meditar a palavra e entender quando nós temos um processo de meditação todos os dias. Porque a Bíblia, ela é espiritual e Deus só pode revelar para quem está com os olhos espirituais iluminados. Ou seja, não é para qualquer pessoa que lê a palavra e vai entender. Por isso que Jesus, quando ele viu isso, olhou para o céu e deu graças a Deus. Ele se regozijou ao Pai e falou: Pai, obrigado porque tu ocultastes as coisas do reino, dos grandes, dos sábios e dos entendidos, e revelou aos pequeninos. Oh, glória a Deus! Aqui tem pequeninos
pequenino. Aqui tem pequenino, eu não sei se você quer essa palavra, mas você é pequenino. Nós somos pequeninos, porque quando nós nos fazemos pequenos à presença de Deus, nós somos exaltados, nós nos tornamos maior no reino de Deus. Ou seja, não é PhD de fora, não é doutores fora que conseguem, não conseguem ler a palavra do jeito que ela é para ser lida. Podem ler as letras, mas o Espírito é só quem tem vida com Deus. Ei, o Espírito, esse o Espírito por detrás da letra, porque a Bíblia ela não é apenas um livro escrito com letras, com vogais, consoantes, formando sílabas, palavras, para que venha entender o português. Não, é muito mais do que isso. A Bíblia é um livro escrito para que possamos entender as leis espirituais de Deus. Para entendermos quem é Deus, devemos entender a palavra de Deus. Do modo que entendemos a palavra de Deus, vamos conhecer a Deus. Ao caminhar nas Escrituras, nós vamos conhecer a vontade, vamos conhecer o relacionamento, vamos conhecer os desejos de Deus para nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Você entende a importância de estar diariamente na presença de Deus? Você consegue entender a responsabilidade de estar todos os dias buscando, orando, falando com Deus, deixando Deus falar contigo? É muito poderoso, queridos, é muito poderoso. Tópico de número 1. E quando nós falamos tópico, é assim, queridos. Tópico é assim, subtópico, no caso, é o número 1. Então, tópico 1, aqui é o tópico 1, subtópico 1, ok? No caso, o algarismo romano são os tópicos e os algarismos ordinais, os números normais, eles são os subtópicos. Uma busca sincera. Uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Para contextualizarmos o Salmo 63, Davi estava de saída de Jerusalém, porque o seu filho Absalão tinha tomado o governo, tinha feito o governo paralelo, fazendo com que as outras cidades levantassem Salomão como rei para destronar Davi do seu local. Logo, Absalão vai para a sua terra, ou para a terra de Hebron, onde Davi também reinou durante 3 anos e meio, foi para Hebron e ele governou durante o tempo lá. E quando o Davi soube que o povo tinha levantado Absalão como rei, Davi entendeu e falou: vou sair de Jerusalém, porque se nós ficarmos aqui, falou para os seus soldados, para o seu povo, se ficarmos aqui, o jovem Absalão irá nos matar. Davi sai e ele escreve esse Salmo 63 no deserto da Judeia, no meio de uma luta, no meio de uma tribulação, no meio de uma guerra que ele estava tendo, no qual ele não tinha guerreado, mas abriu mão do reinado. Porque se Deus te deu alguma coisa, não lute você por uma coisa que Deus te deu. Lute Deus, porque se o próprio Deus deu, o próprio Deus vai preservar em cuidar das coisas que Ele te deu. Porque há pessoas que querem lutar por Deus naquilo que Deus deu. Queridos, se foi Deus que te deu, não tem problema. Se Deus que te deu, não lute. Se Deus que te deu, Ele vai velar e trazer na sua mão, querido. Claro que temos que ter o cuidado de ter naquilo nas nossas mãos, mas se Deus te deu algo, não lute você, lute Deus por você. Por isso que há pessoas que erram naquilo que se diz respeito à palavra de Deus, naquilo que se diz respeito ao chamado que tem para Deus. Olha o que Davi disse: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ou seja, Davi estava numa guerra, Davi estava
no deserto, precisando de água. Então ele fez essa comparação, como ele estava com sede da sua carne, como a sua carne, como ele estava com sede. A alma dele anelava por Deus. A alma dele tinha desejo por Deus. Assim deve ser a nossa busca. Assim deve ser o nosso dia a dia. Assim deve ser a nossa constância de buscar a Deus, como se estivéssemos no deserto sedento por água da vida. Olha o que Jesus disse para a mulher samaritana. Olha, mulher, quando tu beberes da água que eu te der, nunca mais tu voltará a ter sede. Isso é muito poderoso, queridos e queridas. Jesus estava dizendo que ele daria água para que a mulher nunca mais teria sede, porque ela tinha bebido águas de outros homens. Ela tinha bebido água de outros homens e voltou a ter sede. Mas a água que Jesus te dá, ela te torna uma fonte, ela te torna para a vida eterna. Ela faz de você um rio que produz, que pode matar a água, matar a sede de outras pessoas. É isso que Jesus quer fazer de nós, matadores de sede, pessoas que possam sanar a sede de outras pessoas. Não é que você deve viver sedento por outras pessoas, você deve viver com sede na palavra de Deus, mas matando a sede das pessoas que estão sedentas, sede das pessoas que precisam da palavra de Deus. Ok? Então, assim como um corpo precisa da água, assim como o corpo precisa do alimento, precisamos da vida de Deus, precisamos da particularidade de Deus. Contemplando e bendizendo ao Senhor. Davi, depois que ele está no deserto da Judéia, escreve esse salmo poderoso. Ele escrevendo o salmo, ele quer contemplar a glória, ele quer contemplar a força de Deus. Ele contempla, ele canta no meio da prova quem tem a alma com ele. Ou seja, Davi entendeu que Deus estava com ele e a alma dele anelava por Deus. A alma dele desejava Deus. Sendo assim, ele queria contemplar a grandeza de Deus. Só pode alguém exigir a glória de Deus quem passou pelo processo de busca para com Deus. Só passa no processo ou só quer buscar a glória de Deus. Só quer a pessoa que quer ver a glória, a presença. A fortaleza de Deus é quem precisa, é quem experimenta das coisas espirituais. Porque há pessoas hoje, queridos, que querem ver o extraordinário, que querem ver o sobrenatural, mas não querem obedecer a palavra de Deus. Não querem obedecer o que Deus diz nas suas palavras. Ok? E Davi estava obedecendo, Davi estava buscando, e no final do salmo ele diz que queria, ou no versículo 2, ele ansiava ver a fortaleza e a glória de Deus. É muito poderoso. Tópico de número 3, Deus é o nosso auxílio. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é garantia de auxílio, porque no momento em que tenho particularidade com Deus, no momento em que tenho vida para com Deus, Deus começa a manifestar a vida dele em nossas vidas. Nós começamos a ter um relacionamento com Deus. Deus começa a trabalhar em nossas vidas. Nós começamos a ter um relacionamento com Deus. E a partir desse momento, nós começamos a ter vida com Deus. Nós temos a segurança. No meio da prova, a gente levanta a mão e fala: Senhor, eu confio em Ti. Só pode dizer que confia em Deus quem tem um relacionamento com Deus. Porque a carne humana vai falar para você, grita para você murmurar, para você retroceder, para virar as costas. Mas no momento em que você tem confiança com Deus, oh meu Deus, no momento em que você tem vida com Deus, no momento em que você tem particularidade com Deus, Deus vai te dando força. Deus, através do seu Espírito, vai te dando graça. Deus vai te dando autoridade. Deus vai te dando confiança nele, para que você fala: Senhor,
em ti confio. Por mais que minha carne, por mais que os meus olhos estejam vendo ao redor, morte, destruição, não esteja, eu estou no deserto, eu confio no Senhor, eu tenho sede por ti, eu sei que os meus olhos verão o teu resplendor, os meus olhos verão a tua glória em nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, só pode cantar no deserto quem tem vida com Deus. Só pode cantar no deserto, só pode ter certeza do auxílio de Deus quem tem vida, quem tem particularidade com Deus. E é isso que Davi está nos ensinando. E é isso que Davi quer nos ensinar. Nós devemos ter particularidade, devemos ter vida com Deus em todos os momentos. Deus abençoe. Vamos caminhar. Tópico de número 2. O avivamento espiritual do crente. Agora nós veremos as nossas vidas espirituais. Como deve ser a vida de um crente. Como deve ser o cotidiano na vida do crente. Reservando, tópico primeiro, reservando uma agenda de piedade. Como assim? Reservando uma agenda de piedade, uma agenda de busca para com Deus, momentos de vida com Deus. Quando eu falo momentos, não é uma vez no mês, uma vez no ano, momentos no dia. Eu vou tirar agora um momento para estar na presença de Deus. Eu vou tirar um momento agora para me levantar as minhas mãos e dar graças a Deus. É assim que devemos ser. É assim como professores, como pais, como esposo, como pastores, como obreiros da casa de Deus, devemos viver com agenda na presença de Deus. A prática da oração. A prática da oração. A prática da oração. Existem 3 pessoas que nos ensinam. Existem várias pessoas, biblicamente falando, que nos ensinam na oração, que nos ensina a como e por que devemos orar. Primeira pessoa, Davi, o salmista que vemos aqui. Davi nos ensina no Salmo 55, verso 17, que ele de manhã oraria ao Senhor, de tarde oraria ao Senhor e de noite também oraria ao Senhor. Será que nós temos reservado momentos para orar a Deus? Davi era salmodiador, Davi era pastor, Davi era rei, Davi era pai, Davi era esposo, e mesmo assim ele tinha tempo para orar a Deus. Será que nós temos esta disponibilidade de abrir um espaço em nossa agenda para orar para com Deus, para falar com Deus? Fica essa indagação, fica esse questionário para conosco. Davi ensina-nos a orar. Davi é a primeira pessoa que nós estamos aprendendo aqui, queridos. Davi ensina-nos a orar no meio da tribulação, para que o Senhor nos ouça. Davi orou no meio do deserto. Davi orou no meio de uma tribulação. E Deus ouviu a oração de Davi. A segunda pessoa que nos ensina que devemos orar e para que orar é Daniel. Daniel orava cotidianamente. Se Davi orou no meio da tribulação, ele nos ensina que devemos orar no meio da tribulação, durante a tribulação. Já Daniel nos ensina que devemos orar antes da tribulação. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando fizeram um edito real que durante 30 dias não podia orar nenhum Deus, Daniel, ao ouvir isso, subiu a sua casa, subiu no seu quarto, no seu piso superior, e orou a Deus durante os dias, ou 3 vezes ao dia. Ele orava a Deus com a janela voltada para Jerusalém, e orava, e clamava, e se punha a Deus, e se prostrava em terra e orava a Deus.
Esse é o motivo de Daniel receber o livramento, porque antes de Daniel ser lançado na cova, ele já orava a Deus, porque Deus ouve crente antes de mesmo entrar na cova. Na cova Deus nos livra, mas como resultado de uma vida inteira de oração, de uma vida em constância de oração. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Ou seja, Daniel esteve em oração antes da tribulação, porque Davi, no meio da tribulação, orava. Daniel, antes da oração, ele orava. É tanto que o rei Medo-Persa, o rei Dario, disse: Daniel, em cuja presença de Deus vive. Ou seja, Daniel não tinha lampejos de vida com Deus. Daniel não tinha momentos com Deus, não tinha apenas estalos espirituais. Daniel tinha uma vida de servição, de servidão a Deus, tinha uma vida cotidiana na busca pela presença de Deus. A terceira pessoa que nos ensina porque devemos orar é Jesus. Jesus orou ao Pai para saber a vontade do Pai. Então Daniel ora antes da tribulação. Davi nos ensina a orar no meio da tribulação. Jesus nos ensina para termos e sabermos qual é a vontade de Deus. Então temos três pessoas que nos ensinam três motivos para orar. Davi ora a Deus para livrar da tribulação. Daniel ora a Deus porque ele servia a Deus. E Jesus orou a Deus para ter e saber qual era a vontade de Deus. Então, para que nós tenhamos intimidade com Deus, devemos orar, porque na oração abrange todos os pormenores, abrange todas as dúvidas, abrange todos os dilemas que temos em nossas vidas. Porque enquanto uns oram para obter resposta de oração, outros oram para ter serviço a Deus, outros oram para saber a vontade de Deus, outros oram. Temos que orar com propósito, orar sabendo para que estamos orando, sabendo por que estamos orando, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe em Cristo. A oração é um diálogo, a oração é um diálogo que temos com Deus. E diálogo não é só uma pessoa que fala. Diálogo são duas, por isso que o nome é diálogo. Di vem de duas, logos, duas palavras, ou duas pessoas trocando palavras. Porque tem crente que só quer falar para Deus, não deixa falar Deus falar com ele. Ei, não é para ficar falando só, falando. Quando nós falamos, aqui ó, essa junção aqui no nosso ouvido, aqui no nosso maxilar, mexe e impede às vezes de nós ouvirmos. É tanto que quando a pessoa está falando, e outra pessoa fala, a pessoa que está falando não ouve, porque mexe os ossos da nossa boca, do nosso maxilar, ele vai fechando. Mas quando a gente fica calado, ele abre os nossos ouvidos. Então quando estamos com a boca aberta, fecha-se os ouvidos. Quando estamos com a boca fechada, abrem seus ouvidos. Agora a Deus aí. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Leitura devocional da palavra. Leitura devocional. Todo dia, todos os dias, devemos orar, devemos ler a palavra, meditar na palavra, estar na vida de Deus com a palavra. Precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Precisamos ter particularidade com a palavra de Deus, queridos. Precisamos amar a palavra de Deus. Ok? Bendito é o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que pedem para Deus, porque oram baseados em Efésios 6. E tá certo. Deus dá a espada do Espírito para que possamos batalhar. Mas nós hoje, nós não devemos orar para Deus nos dar a espada. Nós precisamos orar a Deus para que Deus nos dê entendimento para afiar a espada. Porque a espada já está na sua mão, queridos. A espada já está nas nossas mãos.
Só que tem muita gente que não sabe usar a espada. E a pessoa que não tem, para a pessoa que tem e não sabe usar, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pode se ferir. E é pior às vezes a pessoa que tem e não sabe. É melhor a pessoa não ter a espada do que ter e não saber usar, porque às vezes ela pode ferir uma pessoa que não é para ser ferida. Porque nós não é para ferirmos as pessoas, é para tratarmos as pessoas com a palavra, mas é para batalharmos espiritualmente com a palavra de Deus. Gente, você nunca entendeu isso. A espada não é para ferir o irmão, a espada é para batalhar contra Satanás, que vem batalhar contra nós através de palavras, através de doutrinas, através de pensamentos. E nós, com a palavra afiada, vamos entender o que Deus quer, qual é a vontade de Deus. Então, nós devemos orar para que Deus venha nos dar entendimento com a palavra, entendimento pela palavra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Tópico de número 3. A vida pessoal e familiar do crente avivado. A vida pessoal. Queridos, eu desde criança, desde pequeno nós ouvimos isso. Que a vida do crente, a vida do pastor, a vida da pessoa, do ministerial, não começa no altar. Não é resumida no altar. É refletida no altar. Mas começa dentro de casa. A vida de um crente, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é medida quando ela está sozinha, ou quando ela está com as pessoas que ela tem intimidade, ou com quem elas têm convivência. Porque às vezes, com as pessoas que temos convivência, mostramos o lado, mostramos quem somos para as pessoas com quem convivemos, no qual as pessoas que nós não vivemos não conhecem. Ou seja, as melhores pessoas para saber do ministério, de quem nós somos, são as nossas famílias. Porque elas conhecem, elas convivem conosco. Não é o irmão que está lá com você no altar, o irmão que está sentado com você na cadeira, não. Porque ele vê 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia de você na igreja. Mas a sua família, a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus tios, seus pais, seus parentes, é que vê você quando está com mau humor. É que vê você quando está alegre. Porque as duas maneiras de revelar o nosso coração, as duas únicas maneiras de revelar o que está em nosso coração é quando estamos tristes ou quando estamos alegres. Quer saber o que a pessoa está no coração? É quando ela está triste. Mas quando a pessoa está feliz, ela também revela o coração. Por isso que quando a pessoa bebe muito, alegra o coração. Como o salmista disse, quando alegra o coração com bebida, com álcool, com vinho, alegra o coração e a pessoa solta o que está dentro dela. Aí mostra-se quem a pessoa é. Caso contrário, a família é a base. A família são as pessoas que são de verdade, que conhecem quem nós somos. Amém? Então, vamos começar. O nosso ministério não é dentro da igreja. O nosso ministério não é em cima do púlpito. O nosso ministério começa em nossa casa. A vida com cônjuge. A vida com cônjuge. Quem é casado sabe como é o marido, sabe como é a esposa, como eles são, como deve tratar, como deve proferir. E a vida do cônjuge, a vida das pessoas que oram junto, dos casais que oram juntos, que leem a palavra, que meditam a palavra, que quando, às vezes no momento de raiva, no momento de briga, lançam palavras negativas, palavras que ferem, pode ser algo que pode ferir, queridos, e magoar a pessoa, tanto o homem quanto a mulher. Então devemos ter muito cuidado para não ferir o nosso cônjuge. Sara foi muito ferida por Abraão. Abraão, de várias e várias vezes, negou
de ser marido de Sara. Mesmo Sara sendo jovem, não sendo jovem, melhor dizendo, mesmo Sara tendo a formosura, Abraão falou, fala pelo menos 2 vezes, fala para eles que nós somos meio irmãos. Fala para ele, porque isso machucou Sara, porque ela queria que o homem, ou queria que o seu esposo falasse, mostrasse que era marido dela, mostrasse que eu o amava, mostrasse que tinha respeito por Sara. Mas infelizmente isso foi machucando emocionalmente Sara. Então devemos ter muito cuidado com atitudes, com palavras e muito mais os homens com as mulheres, porque falam, atitudes podem machucar, podem magoar, e nós como homens devemos ter essa sensibilidade para que possamos ter um casamento duradouro, um casamento feliz na presença de Deus. A vida, tópico 3, subtópico 3, a vida com os filhos. Os filhos são educados por nós para que possamos levar, para que possamos direcionar no caminho. O proverbista disse, ensina a criança no caminho em que deve andar, para quando ela se tornar velha, não se desvie. Porque a criança deve ver que os teus atos e as suas palavras estejam em comum acordo. Ok? As palavras e as atitudes devem andar equilibradas, devem andar juntas. Porque não adianta um irmão, uma pessoa, eu ser uma coisa na igreja e em casa ser diferente aquilo que eu falo na igreja. O meu filho vai ficar, a minha filha vai ver, vai ficar olhando aquilo, e isso vai gerar uma coisa ruim. Por mais que a criança pode ser que às vezes não fale, mas ela vai ver que isso não condiz. Ela vai crescer e vai ver que isso não condiz com o que se diz respeito à vida cristã, à vida ministerial. Os efeitos, subtópico 4. Então vamos ter cuidado. Ore pelos seus filhos, quando estiver dormindo, ou mesmo antes de dormir. Chame, ensine quando não tiver tempo de escola, quando não estiver na escola, não estiver estudando, quando não estiver em recreação. Pegue a Bíblia, leia para as crianças, leia para os seus filhos, leia, ore com elas, ore em voz alta, leia a palavra de Deus, porque aquilo vai ficar no espírito da criança. Aquilo, quando ela crescer, ela vai lembrar de tudo aquilo, vai ficar como se fosse um depósito, e ela vai passar para frente, e ela vai ter um depósito espiritual, para que Deus venha lembrar a mente dela o que foi falado, o que foi ensinado pelos pais. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. Êxodo 3, 11 e 13. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as situações da vida. E por isso ele é forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus está alegre, Ele nos fortalece. A Bíblia fala que diante de Deus sai um fogo quando Ele está alegre. E quando Ele está triste, sai também pedra de fogo. Ou seja, quando Deus se alegra conosco, nós ficamos fortalecidos. Então, a pergunta que fica para nós: você tem alegrado-se com Deus? Ou você tem alegrado a Deus? Porque quando Deus alegra-se com a gente, Ele nos fortalece. Oh, bendito é o nome do Senhor. Firme-se, esteja firme, esteja firmado na palavra de Deus, para que Deus venha se alegrar com você e para que você venha ser fortalecido pela palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos nessa força, que o avivamento espiritual possa estar dentro da gente, que o avivamento da parte de Deus, mediante a sua palavra, possa estar dentro de nós, para que possamos caminhar, para que possamos andar mediante a sua palavra. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.